Fala, tricolores! Sejam muito bem-vindos a mais um Isso é Grenal Podcast, o primeiro, único e exclusivo podcast sobre a dupla Grenal. Se é primeiro e único... É o melhor, né, cara? É primeiro. Tudo que vier depois disso é cópia. É cópia. Campeão, então. Campeão. Eu sou o Max Pereira. Rafael Guerra. Isso aí. Hoje nós temos um convidado ilustre, um convidado que tem aí quilômetros e quilômetros na bagagem com o nosso tricolor. Ele é o... Bruno Orti. E que talvez vá nos explicar o que está acontecendo. Aí que chegamos. Ele deve saber ponto. o que está acontecendo. Não, seja bem-vindo aí ao Isso é Grenal Podcast. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Max. Obrigado por estar aqui hoje, né? E participando com você. É sempre um prazer falar sobre o Grêmio. Legal, cara. Aqui hoje, então, nos encontramos no 601 Hubcast, que é esse estúdio maravilhoso que aqui estamos, com toda essa estrutura que vocês já conhecem. Quer fazer o teu podcast com qualidade, com profissionais de alto nível? Vem pro 601 Hubcast, tá? Aproveita e segue os caras nas redes sociais lá, @601 Hubcast. Nós temos também a NBK Móveis para Escritório, que são esses móveis que estamos aqui, essa mesa, essas cadeiras. Brunão, confortável a cadeira? Como é que muito tá aí? Confortável, muito de confortável. Boa? Aí, ó, então, gostei. NBK Móveis para Escritório. Temos também a Top In House. Top In House é os móveis que estão no lounge ali, qual vocês não veem ainda, né? Mas se vocês acompanharem os nossos stories no @IceGrenal, vocês vão ver lá a qualidade e a perfeição, que é top, da Top In House. E a Gramberg Alimentos, que é a Gramberg que nos fornece... Fornece toda quitutes, a né? alimentação boa. Alimentação aquela que dá engorda, força. Carninha de porco, A para carninha os de nossos porco conterrâneos. que deu indigestão. Na semana pros colorados. É isso aí, cara. Brunão, aproveitando, queria começar te perguntando. Tu é gremistão raiz, gremistão de sangue, né? Azul de verdade. Isso vem de família? Como é que surgiu o Grêmio na tua vida? O Grêmio vem de família, assim, porque meu pai vem em 55 ou 56, ele vem de Soledade, morar em Porto Alegre, né? E o primeiro lugar que ele visita é o Estádio Olímpico, né? Recém-construído Estádio Olímpico de 1954. Então, o pai era muito gremista, assim, é muito gremista, né? Sim. O pai, ele teve no Mundial em 83, agora teve em Dubai de novo, né? O pai é gremista. Privilegiado, tem história privilegiado, cara. Teve lá no Mundial, então essa questão familiar é muito presente, porque a gente tem uma questão na família que talvez o único ponto maior que o gremismo é a questão de sermos todos democratas. Então, o pai, como um bom democrata, os meus dois irmãos mais velhos são colorados, né? Ele nunca impôs a questão do time, né? Sim. Só que quando eu nasci, a gente é 4 irmãos, né? 4 homens. Quando eu nasci, meio que tipo assim, tá, é democrático, E aí, fosse mais cara? um. Então eu nunca tive esse risco de cair no lado ruim. Ruim da força. Lado negro da família. Eu nunca tive esse problema, assim. Eu acho que eu já nasci gremista, assim. E foi muito bom porque eu acabei virando companheiro do pai de ir ao estádio. Sim, né? o que devia estar fazendo falta pra eles. né, fazia aproxima, falta, né? assim, porque o pai nunca se portou, assim, até porque o Mauro e o Ramiro, meus dois irmãos mais velhos, já têm mais de 40 anos, então eles pegaram, principalmente o Mauro ainda pegou o final da fase vitoriosa do Inter dos anos 70, né? Mas então, o que levou os teus irmãos a serem, tipo assim, tem algum teu vô, tua mãe, alguém não, que assim, tenha influenciado eles a... Os meus irmãos são irmão por parte de pai, né? Enfim, pra mim, são meus irmãos igual. Sim. Sim. A gente sempre teve uma relação, inclusive eles tinham uma relação muito boa com a minha mãe, né? Que já faleceu. E a família a família da primeira mulher do meu pai e da minha mãe são de Colorados. Né? Então tinha essa influência. Sim. Até tem uma história curiosa que o meu avô, por parte de pai, ele era vascaíno. Caraca. Porque isso é uma coisa que as pessoas não sabem muito, sim, mas principalmente nos anos 30 e 40, no interior do estado tinha muito torcedor do Vasco, do Botafogo, porque as rádios traziam muito mais informação do Rio do que daqui. Né? A partir dos anos 40 que tu começa a ter uma questão de uma popularização maior do futebol, assim, pro interior. Então, como meu pai é mais velho, meu pai tá
tá já chegando aos 80 aí, e ele é o mais novo dos filhos do meu avô. O meu avô pegou essa fase ainda lá em Soledade de ser vascaíno. Ele gostava do Expresso da Vitória, lá do time do Vaz dos anos 40, ele ganhava tudo. Aí a família tem Mas uma meu história pai já dentro do era futebol, gremista, né? Meu pai sempre foi gremista, sempre acompanhou o Grêmio, então para mim foi uma coisa muito natural isso aí, muito, muito boa, assim, de frequentar o estádio, né? Sim. Eu tive essa oportunidade de frequentar muito estádio com meu pai e de hoje poder levar meus filhos, assim, coisa legal. bem boa. muito isso, legal né, ver essa cara? continuidade. Assim. Isso é bem Eu legal. vi até uma foto tua, é um menino e uma menina que tu tens? Isso. O Arthur tem 3 anos e a Olivia tem 6. E os dois com camisetinha do Grêmio. Coisa já. linda, os piás são fardados. Eu só falo assim, isso é uma coisa, porque às vezes a gente tem dificuldade de lembrar, né, com clareza das coisas quando a gente era tão pequeno, assim, de 5, 6, 7 anos. A gente lembra mais de algumas sensações, né? E os sentimentos a gente não esquece, do cara olhar o estádio, aquela questão. E os dois são muito gremistas, assim. A Olivia, inclusive, quando eu vou... Agora que retomou o público, eu tenho ido no estádio, ela me xinga que eu vou no estádio e não levo ela, assim, e que eu não vou ver em casa com ela o jogo e tal. Legal. Ela já me cobra, assim, ela tem a camisa da sorte dela, então... Sim. É muito bacana, assim, porque eu acho que o futebol, ele tem esse vínculo, né, esse elo, assim, de unir as pessoas e quando a gente pode compartilhar isso em família, é ainda mais legal, melhor, né? A gente tem, até aproveitando, falando em família, produção, bota pra nós, por favor, aquela foto que ele tem. Essa aí, pode ser essa aí. Eu queria que tu falasse pra nós um pouquinho sobre essa foto aí, que tu tá com, acho que são teus amigos, né? Essa não é a família, mas é a família do Grêmio, né? Família do Grêmio, família tricolor. Até acho que tem uma foto minha e o pai lá. Bota do pai ali pra nós, por favor, produção. Mas essa foto é pós-jogo nos Aflitos, lá. A gente tá no Recife aí. Essa aí é do Recife. Essa aí é na frente do Hotel do Grêmio. Que legal, cara. E como é que foi aquele jogo lá, tu que tava lá dentro, cara? Não, isso aí é na frente do Grêmio, que a gente foi pro Hotel do Grêmio depois do jogo, né? Depois do jogo em 2005. E daí os jogadores nos deram 2 sacos cheios de cerveja, assim, pra gente não deixar a gente entrar lá, os seguranças deixaram a gente entrar no hotel. Mas os jogadores vinham e traziam cerveja pra nós, né? Que massa, cara. Deve ter sido uma loucura esse dia, né, cara? Eu falei em família, eu falo pra todo mundo, assim, até nascer meus filhos, com certeza o dia mais feliz da minha vida foi 26 de novembro de 2005, assim, porque... Que jogo, né, cara? Aquele ano ali foi um ano que eu acompanhei, eu fui em quase todos os jogos de 2005, né? Tanto os dentro de casa, no Olímpico eu fui em todos... Mas fora de casa a gente foi em quase todos. A gente foi pra Criciúma, contra o Criciúma, a gente foi pro Paraná contra o Paraná. A gente foi contra o Santo André, em Santo André, que a gente chegou... Tu ia com alguma torcida ou tu ia por conta, assim? Tu ia com alguma torcida organizada? Nessa época a gente já ia no ônibus da Geral. No ônibus da Geral. E a Geral foi em todos os jogos naquela campanha. Então tu é um dos fundadores da Geral? Não. Eu falo muito sobre o começo da Geral, porque assim, e vou contar desde o início. Por favor. Eu não lembro qual o primeiro jogo que eu fui no Olímpico, né? Mas eu lembro qual o primeiro jogo que eu lembro do jogo. Né? Eu tinha ido jogos antes, menor, assim. Mas que não te guardou a memória como esse. Mas o jogo que eu me lembro do jogo, assim, o jogo rodando, foi a estreia do Grêmio no Brasileiro de 93. Fluminense. Contra o Fluminense, 3-2 pro Grêmio. Eu também não sei se é o primeiro jogo, mas é um dos jogos que o Darley começa a se afirmar como titular ali do Grêmio, né? Que saudade. E eu me lembro que o Grêmio estava ganhando e a gente vinha no processo de reconstrução do clube, né? Que o Grêmio tinha sido rebaixado em 91, a Série B 92, 93 volta pra Série A. E se eu não me engano tava 3-1 o jogo e o pessoal começou olé. E o meu pai começou a xingar os caras. Isso na Geral? Não, isso na social. Na social, né? O meu pai já era sócio, eu era menor, então na época o torcedor até 12 anos não pagava para entrar. Né? O futebol nos anos 90 era completamente diferente de hoje, no sentido mudou muito. Da relação do clube ali, de tu sentir parte, era uma diferente, coisa menos formal, né? Hoje é muito mais um business do pessoal. Eu lembro também, eu ia com meu pai, cara, a gente levava... A gente fazia um monte de pipoca em casa, a gente levava saco de pipoca pra ir o cara podia levar as coisas, levava saco de pipoca, cara. E tinha uma relação mais informal com o torcedor, então assim, até os 12 anos eu entrava de graça, na época eu entrava de graça, e meu pai era sócio, né, e eu me lembro que ele começou a xingar um pessoal, porque falou, nós estamos
Não é momento de olé, é momento de seriedade. O pai já tinha consciência que ela... Cunhou em mim esse senso de que o futebol é uma coisa muito séria, tem que levar a sério as coisas. Pô, tu veio numa fase desgraçada que tu caiu pra série A, daí tu volta pra série A e tá de olé, gracinha, vamos se reerguer primeiro. No final do jogo, eu me lembro que o Ezio fez um gol, daí foi 3-2, o final ficou tenso, assim, ele xingava os caras, eu falei que não era pra olé e tal. Eu me lembro desse jogo muito claramente, esse jogo. E a gente começou a ir aí, todos os jogos do Brasileiro de 93, a gente começou aí. E daí em 94, a gente cada vez via o jogo num lugar diferente na social. E em 94, naquela final contra o Ceará, a gente sentou bem na reta, assim, da bandeirinha de escanteio. Que nem tinha aquelas cadeiras na época, era só essas pedrinhas, né? Só pedrinha, né? Sabe quando tu senta e tu vê uma trave só, assim, que tu tá bem na reta mesmo, assim. Do escanteio, o Carlos Miguel bateu e o Nildo fez o gol de cabeça ali, que a gente ganhou o título. E daí o pai falou, vamos sentar sempre nesse lugar que deu sorte, tá, vamos sentar. E fizeram isso. E a gente sentou no mesmo lugar de 94 até 2002. No mesmo lugar, né? E daí, só que, o lugar deu sorte pra cacete, porque o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, começou a ganhar tudo. E a gente sentar todos os jogos. Sim, aí fortaleceu mais a tese do teu pai. Vamos sentar sempre aqui nesse lugar. Aqui dá sorte, então... E ali foi legal, assim, porque eu era piá novo, seguro novo, e a gente criou uma turma muito legal ali. De uma gurizada nova, assim, de uma gurizada bem... Mas que tu conheceu no estádio, conheceu não no era estádio, amigo de bairro. Conheceu no estádio, assim, não tinha nenhuma, nem vinha, nem se conhecia. Começou todo jogo tá no mesmo lugar, o pessoal também é no mesmo lugar. E tu começa a pegar um negócio que, imagina, fazer aqui, eu com 90 e... Eu sou de 85, né? Então ali eu tinha 10, 11, 12 anos. Eu sou um cara que, felizmente, por mérito dos meus pais, eu sempre estudei em colégio bom, morava num lugar legal, tinha uma galera ali, quando me fecharam, uma galera classe média alta ali. E o futebol vai te dando essa visão de que nem todo mundo... Sim, não é da mesma classe. Da mesma classe social, nem todo mundo tem as mesmas facilidades que eu tive, nem todo mundo tem o mesmo histórico, o mesmo background. E começa a ver gente de todo lugar diferente. Então, por exemplo, tinha um cara lá que... começou a parar de ir, daí o pai e os amigos dele lá foram atrás porque o cara parou de ir, o cara parou de ir porque não tá conseguindo pagar. Não, e provavelmente já foram atrás pra não atrapalhar a sorte daquele lugar e das pessoas que estavam sentadas no mesmo lugar. Não, e pela amizade, começou a criar um vínculo, assim, claro, né? E, por exemplo, assim, depois lá pelas tantas começou o meu irmão mais novo. Né, que meu irmão mais novo é de 91, então ele quando começou até já os seus 6, 7 anos começou a ir, né, então a gente começou a criar um vínculo muito bacana ali de comunidade, de se ajudar e tal, e aquele grupo que eram 2, 3, passou a ser 10, 20, né, e até o ano passado eu visitei um do pessoal que ia lá, que eu não via há anos, o pai encontrou ele, ficou sabendo que o pai de um lado deles faleceu, enfim, daí a gente encontrou o pessoal. Então o pai manteve contato com toda essa turma. Só que quando, a partir de 2001, né, tu perguntou de ser fundador, a partir de 2001, eu comecei a ver ali o presidente Guerreiro, ele criou um setor popular no estado do Grêmio. Então, por exemplo, o meu irmão, o Ramiro, que era colorado, ele ia sempre na Coreia. Ele dizia, o negócio de futebol é com o povão e tal. Apesar de visões totalmente antagônicas em relação a qual clube que se deve torcer, em relação ao futebol ser povo, ser gente, tem que ser democrático, tem que ser acessível, a gente tem uma visão comum. Né? É o ponto que eu concordo com meus irmãos colorados. Sim. E o meu irmão ia muito na Coreia e tal, e eu ficava pensando, cara, o Grêmio tinha essa visão que quando a gente vai estudando a história do Grêmio, a gente vê que é equivocada, mas tem essa visão, às vezes, até hoje, tem gente que pensa isso, que o Grêmio é um clube mais elitista. Então, quando o presidente Guerreiro fez o setor da geral, que eram as gerais atrás do gol, e o ingresso era mais barato. Eu me lembro até o dia que eu vi isso no site do Grêmio, o Grêmio vai ter uma geral. Eu falei, que sensacional isso aqui, que legal, que bacana. Pelo simples fato de ter um setor pro torcedor mais humilde, que não tem condição de pagar o ingresso cheio. E o que aconteceu? Esse setor virou uma incubadora da coisa mais legal que surgiu na história recente do Grêmio, que é a geral do Grêmio. A energia lá é muito foda. Então, assim, tu tem ali, tu começa a juntar torcedores que não eram de organizada, alguns até eram de organizada, tinham saídas organizadas porque não concordavam com a linha ali
copiar tudo do Rio São Paulo. Tinha raça, garra, jovem. As torcidas organizadas do Grêmio, pô, tem todos os méritos, né? O Nilson, o Dalpai, né? O Dalpai até que não tá mais com a gente aí, mas construíram uma trajetória das organizadas do Grêmio e o início da geral é com muito respeito às organizadas que já tinham feito, mesmo se estavam extintos, a Tigre, a Máquina e tudo mais. Mas eles tinham uma linha ali de se respaldar num modelo de Rio-São Paulo, às vezes de Minas e tal. Tu pegava... Sim. O cenário de torcida organizada do Brasil era muito do Sudeste. Que era a referência que se tinha, né, Que era a referência que se tinha. E é uma coisa que nunca me... Eu era gremistão, viajava, já começava a viajar, ia a todos os jogos, e eu nunca me interessei em ir. Né? Às vezes, quando tinha promoção de ingresso, eu falava pro pai assim, pai, hoje eu acho que eu vou ali na arquibancada, porque eu gostava da bagunça, ele gostava do... Mas nunca me interessei em ser sócio da Jovem, deixar um abraço aqui pro Folha, que é o presidente da Jovem, que é meu amigão, da Garra, da Raça, porque eu acho que eles tinham uma visão de Grêmio que não... Aquilo ali não era o jeito Grêmio de torcer. Sim. E daí tu começa a ter um setor popular, o pessoal começa pra lá, e a partir do final de 2001 eu começo a ver que o pessoal tá fazendo um barulho diferente ali. Né? O pessoal cantando, pulando, ele de um jeito diferente. E até eu fui pesquisar, depois falei com o Alemão, pô, meu irmão, o cara que começou tudo isso, o Alemão e outras pessoas da época lá. Também não vou citar todas, porque daí os que eu deixei fora ficam bravos comigo, ficar chateada. Né? É melhor quando o cara não sabe o nome de todo mundo, melhor não citar. Até porque tem muito herói anônimo nessa história, né? Muita gente que lá em 2001, 2002, 2003 ia pra geral, cantava, chegava em casa rouco e que nunca quis um status de liderança, nunca quis ter... Sabe, eu acho que a coisa mais legal da geral é isso. A maioria das pessoas que fazem geral... Mais pelo Grêmio mesmo. É amor ao Grêmio. É o Grêmio e não querer o reconhecimento, não querer... E daí, assim, eu comecei a ver... A partir de 2002 eu começo... Eu até liguei pro Alemão esses tempos, porque... Eu falo com o Alemão toda hora, né? Até porque eu queria saber a data exata, qual foi o jogo que começou lá, que eu ia postar o negócio e tal. E é outubro de 2001, desculpa. Outubro de 2001. Geral. A geral, o primeiro jogo da geral. Grêmio 2, Flamengo 0. Já como torcida organizada. Não ainda até só... porque a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas nunca foi, nunca será uma torcida organizada. Mas naquela época, de uma maneira muito mais espontânea, muito mais romântica do que é hoje. Mais o gremismo... Porque como tudo na vida, tu surge muito espontâneo, não precisa ter hierarquia, não precisa ter nada. É só torcer, é só chegar lá... Sim. Cantar, torcer. O que era a linha da geral, assim, que eu desde o começo me apaixonei. Cara, o que eu preciso fazer para ser da geral? Cara, tu precisa cantar, torcer. Tá, mas como é que é? Não, vende camisa do Grêmio, canta 90 minutos pro Grêmio e tá pronto, é super geral show. Vai estar no mesmo nível do cara que idealizou lá, tá todo mundo junto. E eu comecei a ver uma coisa diferente, quando ali a partir de 2002 eu comecei, eu quero participar, porque eu naquela época... já era dos chatos da social, mas dos chatos do bom sentido. Eu incomodava as pessoas pra cantar pro Grêmio. Sim. Eu incomodava o cara que vaiava. Porque naquela época a galera às vezes ficava muito tempo do jogo sentados, da social, assistindo, né? Aquele negócio que falava turno do amendoim e tal. Só que a torcida do Grêmio, ela sempre foi fanática. O alçapão que a torcida do Grêmio fazia no final, nos anos 90, naquela época do Filipão, a maneira que o Grêmio pegou junto na dificuldade no final dos anos 90. A torcida do Grêmio sempre foi fanática, sempre gostou de cantar. Só que num estádio de futebol, quem conhece dia a dia de estádio sabe como é difícil tu puxar uma música, tu apoiar o time, se tu não tem um porta-voz, não tem um canhão que puxe isso, né? Se não tem o maestro regendo ali. Porque daí um puxa um Grêmio aqui, um puxa um olê ali, outro puxa um vamos Grêmio aqui. Sim. E se fica desconexo, não dá o fator a voz única, né? Então a torcida do Grêmio tinha algumas músicas nos anos 90 que quando organizar puxava, podia ser a Garra, a Jovem ou a Raça, todo o povão do Grêmio sabia, né? Aquela música, as músicas mais simples, aquele... Com muito orgulho, com muito amor. Eu sou Pingos de Amor. O Pingos de Amor, que é anterior à geral. O Grêmio. Tinha algumas músicas que... A própria Jovem tinha uma música, era Somos Azules, e essa noite que quero ver, que a geral abraça essa música, mas é uma música pré-geral. É muito legal, assim, que tu tem uma influência sutil, mas tu tem uma influência latino-americana na torcida do Grêmio, pré-geral.
E tinham tido alguns movimentos, até na social, uma vez o pessoal levou umas barras, que é aquelas faixas que vai de cima a baixo, ali na social, tentou puxar umas músicas Fica lindo, né, cara? que fica lindo ali, mas eu já tinha tentado fazer algumas coisas no final dos anos 90. Pra tentar já incluir essa parte da social, que era aquela galera mais sentada, Isso. E daí a geral vem em 2002, ali, 2001, eu começo a participar em 2002, que é os primeiros jogos que eu começo a ir. E eu começo a conhecer mais a dinâmica de quem que fazia o quê e viajar com a geral a partir de 2003. Né? Então, assim, ó, tem muita gente muito mais importante que eu na história da torcida, tem muita gente anterior a mim na história da torcida, que começou antes. O que eu venho tentando fazer nos últimos tempos e acho que a rede social é o jeito que a geração hoje tem de fazer isso, é contar histórias na rede social de como é que foi lá atrás. Sim. Pra não se perder esse histórico, né? Isso é bem legal, cara. Porque assim, ó, só um parênteses falando da minha vida pessoal, eu fiz 1 ano e meio de jornalismo, né? Eu sou formado em administração, eu entrei em administração na URGS, não estava gostando muito, fiz 1 ano e meio de jornalismo na PUC e depois voltei pra administração, porque na dúvida eu fui fazer que era de graça, né? Sim. Eu não sabia o que eu conseguia. E sou muito feliz formado em administração. Mas essa experiência de jornalismo foi muito rica, aprendi muita coisa, fiz vários amigos e tal. E o meu pai falava assim, porra, meu, tu que faz jornalismo, escreve isso, escreve essa história de torcida, né? Porque ele falava assim, ó, o meu pai, vou fazer um parênteses, contar uma história do meu pai aqui, se a gente tiver com tempo. O meu pai, ele participou do movimento estudantil contra a ditadura, ele teve que fugir pro Chile, ele tava lá no Chile. Que legal, cara. O Pinochet deu golpe na Allende, ele teve que fugir pro Panamá. Porra, tem história, então, o velho é fudido. E então, assim, ele falava assim, porra, nem no movimento estudantil lá eu vi esse nível de organização que vocês têm tão orgânica, assim, tão espontânea. Sabe, tão assim no olho, na câmera. Não tinha presidente, não tinha carteirinha de sócio. Tá, mas como é que eu sei quem são os meus e quem são os outros? A gente sabe no olho, olhando na cara, assim. E a geral era muito assim no respeito, na união, era um negócio realmente muito romântico. E eu apaixonei por aquilo ali. Eu falei, cara, olha que legal isso aqui. Como é que eu cresço aqui aqui ninguém organizando e o troço se organiza sozinho. Tipo, tinha uma galera que trabalhava, que sim, ia lá buscar material. A grande massa da torcida... Exatamente, a massa que eu fazia geral era totalmente espontânea. Daí tu tinha um pessoal que tinha que falar com a direção para liberar o instrumento. Para quem não sabe, isso é uma coisa importante falar. A geral era proibida de acessar o Olímpico em 2003, 2004. A geral ela é ilegal. Né? Tinha lá Mas isso porque não era registrado no clube, alguma coisa assim, porque era uma torcida independente total de ter se criado. Eu vou falar pra vocês. A gente tem uma cultura muito ruim aqui não digo no Rio Grande do Sul, mas em tudo que é lugar, assim, que assim, ó, quando tu não entende alguma coisa, quando tu não consegue encaixar aquela coisa num estereótipo ou numa caixinha fechada... Desenhadinha. Tu tende a criminalizar, negar aquela coisa, entendeu? Tu não sei, é muito mais fácil, tipo assim, ó, o que é torcida organizada? O cara tem carteirinha da jovem, camisa da jovem, boné da jovem, e fica na sede da jovem, e daí na hora do jogo ele tá junto com a jovem no lugar da jovem. Todo mundo consegue entender isso, é muito fácil de entender, é muito fácil de organizar, de regulamentar. Como é que funciona a geral? É a galera do Grêmio aqui que canta. Tá, mas como é que eu identifico? É quem tá de camisa do Grêmio. Tá, mas todo mundo é de camisa do Grêmio. Sim, todo mundo é da geral. Tá, mas quem é que é a liderança? Todos aqueles caras que estão bebendo aquele bar ali. Daí, tipo, cara... Era na Florianópolis que ficavam as torcidas ali antes, né? Cara, as torcidas ficavam mais na Florianópolis. A geral... As sedes era na Florianópolis, que eu tenha conhecimento, o primeiro lugar que a geral se reuniu foi na Fruteira, aquela que tem na José de Alencar, assim. É que eu moro no Menino Deus ali, então... tu mora ali, então tu vai saber, porque a geral era uma época, a sede era itinerante, era assim, tipo assim, hoje a gente vai ficar no Bartal, no outro não tinha um lugar fixo. A José de Alencar, ela passa a Roda do Papo, ela vai até o final lá, a Carlos Barbosa. Então, assim, ó, depois que tu passa na frente do portão do Olímpico, ainda é José de Alencar. Sim. E naquela última quadra ali, tinha uma fruteira, assim, um prédio amarelo, assim, que era uma fruteira. E vendiam cerveja barata, então... A galera se reunia na rua. Depois começou a migrar, uma época foi ali no Faísca, ali bastante tempo, que é o bar aquele da esquina, o bar preliminar, que era bem na frente do portão. Depois começou a encher muito e dar muita confusão, a polícia sempre dispersava, então o pessoal foi indo mais pro fundo da quadra lá. Sim. Depois ficou no açougue que tinha ali na esquina...
Eu sou ruim com rua ali, mas eu acho que é do outro lado da Encarda, que vem na outra mão ali, tinha um açougue. Depois Mais tinha pro lado aquela da rua, Zen ali. tinha aquela rua ali que era a Afonso Pena ali, que daí tu vai entrando pra ela, que tinha uma outra mercearia que a pessoa foi pra lá. Os caras foram dominando toda a Foi volta. dominando Todo o tudo. bairro. Tanto que até hoje a galera do Grêmio que vai a pé pro Beira-Rio, né? Porque a polícia Sai dali. manda as torcidas organizadas saírem da arena de ônibus. Passam na frente da minha casa. E hoje a geral acaba tendo que entrar nesse rito. Mas a galera mais antiga, lá do começo da geral, ainda se reúne e faz o churrasquinho normalmente na Afonso Pena, né? No dia de Grenal. Pra se encontrar ali. Então a vizinhança que pensou, agora a Acabou, Arena mais tá, me livrei desses malucos. Em dia de Grenal do Beira-Rio tem Sim. a caminhada histórica do nosso pessoal ali que sai dali. Né? Então, mas voltando para a questão da torcida, eu comecei a viajar com a geral em 2003. Então, a partir de 2003, Foi em 2002, já falei pro velho, velho, vou ter que te abandonar aí, porque eu tô... Não tem o que fazer, vou ter Tô que... muito envolvido. Pô, 2002 tinha 17, 18 anos, né, cara? Tava ali, queria... Tava no auge Não, vamos tomar pilha, serva assim, e... o negócio é tomar cerveja lá e curtir com a geral. Então, assim, ó, por exemplo, eu era sócio. Daí o Grêmio passou uns momentos difíceis, 2003, 2004. Tu era daqueles que entravam na social e passavam pra geral lá por cima. Hoje em dia... Eu fazia isso também. Hoje em dia, Eu fazia isso também. com 2 filhos, trabalhando no setor público e tal, é foda o cara falar isso aí, mas eu... Pulava a grade, pulava no fosso. Às vezes o segurança deixava tu passar pelo portãozinho lá em cima na escadaria, né? Não, pode passar, dependendo do mas... segurança, o cara já chegava e falava assim, ó... Olhava... Tem um amigo meu, o Casper, que até hoje em dia mora em Berlim ainda. Mandar um abraço pra ele também, se estiver ouvindo. Que o bom da internet é que hoje o cara pode ouvir em qualquer lugar. Né? E um cara que foi muito meu amigo de 20 anos aí, que eu conheci dentro do fosso. Ele quase caiu em cima de mim, assim, pulando. Daí eu falei, não, vamos pular lá. Eu falei, os caras estão esperando lá pra nos puxar. Daí a gente correu, fosse, puxou. Porque na época, tu imagina, tu era sócio do Grêmio e pro clube, as pessoas que regiam o clube naquela época não conseguiam entender que tu pagava pra ir num setor mais caro, mas tu queria ir no mais barato. Eu queria isso, eu fazia isso. Todo mundo quer pular da geral pra social pra ficar aqui no concreto mais confortável, com mais espaço pra jogar. Não, eu quero ir pra geral. Quer pular da social pra geral pra cantar pro Grêmio, ajudar o Grêmio. Sim. Né? Então era muito difícil pros caras entenderem isso. E daí em 2005, o presidente Odoni botou uma catraca pro sócio poder passar essa carteirinha e ir pra arquibancada direto. E daí acabou aquela loucura de ter que ficar pulando. Pulando fosse. Até assim, porque era uma situação complicada. Era uma mão. Não fosse correndo numa época... E aí o medo da polícia. Jogo pequeno, porque jogo grande, com 40 mil... Tá, os caras te puxavam e ninguém fazia nada. Agora jogo com 8, 10 mil no Olímpico. Cara, o policial lá, 3 quilômetros, já tava te vendo. Já via. Então, assim, ó, às vezes a gente tentava sensibilizar o segurança. Falava, tu me conhece, deixa a gente falar. Aquela choradinha E quando era jogo muito barato, às vezes, para não me complicar, eu comprava ingresso da Já ia bancada e emprestava pra alguém que tava sem ingresso, aí entra uma carteirinha social lá e... Né? Então, assim, ó, são várias mudanças culturais que a geral conseguiu trazer pro Grêmio. Essa questão do sócio poder ir na arquibancada, né, foi uma mudança histórica. Fortaleceu muito a geral, né? Fortaleceu muito a geral e fortaleceu E o Grêmio. também, assim. né? O Grêmio tem uma coisa seguinte, assim, ó. Isso é uma coisa importante, porque a partir do momento que a geral começou a tomar posições políticas dentro do Grêmio, começou uma campanha de queimar a geral, assim, porque, se não tá do meu lado, eu vou queimar, então... Tá, mas daí já tinha força para essa participação política... Mas isso a gente tá falando a partir de 2006, 2007, 2008. Mas antes disso não tinha. Então, assim, muita gente fala assim, geral, as lideranças querem ganhar dinheiro. Eu sou um que nunca ganhei R$1 do Grêmio nem da torcida, nunca ganhei nada. Tudo eu sempre paguei, fui sócio, tenho orgulho de ser sócio. Mas as pessoas que começaram a geral poderiam ter ficado ricas com a geral. Vocês lembram que tinha um bonezinho assim de argentino que vendiam no começo que todo mundo tinha? Com aquele redondinho, né? Os chineses do centro ficaram ricos. Todo mundo comprou. Todo mundo comprou. Tem gremistas que tem até hoje, mas todo mundo comprou aquele chapeuzinho. Sim. A geral nunca... Naquela época, a preocupação na geral não era fazer produto, não era fazer isso, não era fazer aquilo. A preocupação na geral naquela época era torcer pro Grêmio. Então, o que acontece, né? A gente tem uma sequência histórica e que ajuda a contar um pouquinho do que tá acontecendo hoje. Perguntou a questão da geral ser torcida organizada. A geral só queria entrar com os instrumentos no estádio. A geral não queria ingresso, não queria ônibus, não queria nada. Não tava pedindo nada. Queria torcer. Eles tragam o instrumento.
e a polícia proibia. Mas tinha já torcida com instrumento, né? As outras podiam, porque eram organizadas, né? As outras podiam. A geral não podia. Então, a briga, e eu digo assim, ó... Mas tinha alguma coisa, tipo assim, das outras torcidas querer abafar um pouco a geral? Ou tinha essa força da Não, da tu raça, sabe da assim, garra? ó... Porque, assim, por exemplo, pega o alemão e outros que estavam no começo da geral, eles tinham sido da jovem. Aham. Então, e são gremistas históricos ali que estavam ali. Então a galera nunca fez assim, tipo assim, vamos acabar com as organizadas Vamos e agora abafar. é a geral Sim, que manda. Nunca foi essa pegada. A pegada foi assim, ó, cara, olha só. Queriam fazer a deles. A gente não tá vendo fundamento aqui. E ainda foi numa fase, porque assim, ali teve fases. Tu pega assim, no auge dos anos 90, a jovem era a maior torcida. Depois, 96, 97, a raça cresceu muito. Depois, ele em 98, a garra teve uma época que cresceu também. E tu pega nos anos 2000, 2001, quando começa a geral, as três estão mais ou menos do mesmo tamanho e enfraquecidas. Mas nunca foi a briga. Tanto que teve fases que a geral estava proibida, lá atrás, e que entrava um boom pela jovem, tá? Tinha uma parceria ali. Sim. No começo dos anos 2000, quando começou a geral, muitas vezes a gente dividia ônibus. E um ônibus metade geral, metade jovem, metade geral, metade garra. Né? Principalmente quando o Del Pai tinha parceria, a gente entendia que todo mundo gremista. E o sonho sempre foi que eles estivessem com a gente na geral. Nunca vamos eliminar os caras. Não, vamos cantar junto pro Grêmio. Tanto que durante toda a época do Olímpico, as organizadas não tinha aquele negócio de, vou batucar pra abafar. Não, a geral puxava uma música e o estádio começava a pegar, as organizadas tocavam junto. Era uma coisa muito bacana, era mais pra união unir mesmo. Né? E só que o Grêmio ali, ó, a gestão do 2001, 2002, o presidente Guerreiro, ainda havia assim, né, vamos ver qual é que vai ser e tal. O próprio Denis, que tá aqui hoje como vice-futebol do Grêmio, trocava mensagem com o alemão ali, vamos tentar ajudar, ver o que dá pra fazer e tal. Só que quando a gente já começa a estruturar um pouquinho, que é 2003, centenário do clube e tudo mais, assume a gestão do Obino, que vai numa linha mais reacionária dentro do Grêmio, aquela visão do Grêmio de poucos. Né? O Obino não rebaixou o Grêmio porque ele não era gremista. Ele era gremista histórico e tal. Ele não rebaixou o Grêmio porque ISL tinha pouco dinheiro. Não, ele rebaixou o Grêmio pela visão elitista de que o Grêmio é um clube de meia dúzia de pessoas, meia dúzia de famílias, uma visão oligárquica do Grêmio, que é a visão que afunda o Grêmio. Né? E daí, em 2003... Isso prejudicou um pouco a imagem, né? Muito, né, muito. E daí eles assumem uma gestão com o pessoal lá vinculado à segurança pública e diz, não, esses são os bagaceiros e tal, só querem avacalhar e não tem papo com eles, é proibido. Então, tipo assim, ó, tinha jogo, chegou um absurdo da Brigada Militar botar os soldados no meio da torcida pra não ter avalanche. Eu ia te perguntar da avalanche, cara, se isso foi um movimento que surgiu natural ou foi combinado a avalanche? Foi totalmente espontâneo, assim. Quando a avalanche era, cara, a avalanche era muito até bonito, hoje, cara. né? Não existe mais. Não existe mais porque botaram as barras botaram lá. as barras lá, os para-avalanches na arena por um absurdo. A gente até pode entrar nessa parte da arena mais pra frente. Mas pra não perder o fio da meada, assim... Cara, ficava o brigadiano passando no meio da... Pênalti pro Grêmio, os brigadianos ficavam passando no meio da geral. O que acontecia? Cara, era uma gurizada nova que não tava nem aí pra nada. Sim. Então, assim, ó, tinha avalanche e caiu os brigadianos rolando na bancada. Então, a brigada não gosta muito desse tipo de coisa, né? Então era sarrafo. Claro. Todo jogo, a galera que participou, que tá ouvindo aí, que participou da geral 2002, 13, 4, todo jogo era pauleira. Era briga. A gente teve que realmente brigar pra geral ser uma torcida reconhecida. Foda que era gurizada, né, cara? Só pesar. A maioria, assim, tinha uns caras ali de 25. Tinha lá o Paulão, que era mais velho, que tinha lá, não sei, 35, 40. A nossa gurizada era tudo 20 anos. Sim. Todo mundo 18, 22. Tava lá pela correria de torcer, né, cara? Só que daí tu pega assim, ó. Chegou o momento que os caras disseram, não dá pra ficar todo jogo... A própria polícia não queria. Com certeza os brigadianos ali também não gostavam daquele clima. Todo jogo vê esses malucos aqui metidos da Argentina que a gente não sabe o que estão fazendo. Tudo louco, a gente tem que sentar taquara neles. Entendeu? Todo jogo ser derrubado. Não é função do brigado também ficar batendo torcedor, sim, né? E até por ter que dispensar quantos policiais só pra ficar naquele setor ali. E daí assim, ó, eu me lembro bem que teve um Grenal, agora no mês foi 2002, 2003, que o pessoal do Grêmio que cuidava da segurança disse assim, ó, vocês... Eu me lembro que eu tava do lado do alemão quando o cara falou pra ele assim, vocês não são os machão aí, não sei o quê, tarará, então é o seguinte, vocês não segurança do Grêmio. A segurança do Grêmio. O chefe da segurança do Grêmio. Vocês não são os machão e tal, vocês não querem se organizar, não querem fazer um CNPJ, fazer a inscrição dos
filiados, não querem se formalizar. Então, para vocês, não tem escolta pro Beira-Rio. Olha, cara. Tipo, vai ter escolta pra Garra, pra Jovem Raça, eles botavam o material dentro de um caminhão lá, o caminhão é escoltado pela polícia, eles iam escoltados pela polícia, pra vocês não ter escolta. Beleza. Só que nós tu imagina assim, era um Grenal, tipo, domingo, 6 da tarde. O pessoal tava desde as 8 da manhã fazendo churrasco, tomando cerveja. Tudo louco. Tudo louco, aquele clima. Tá, beleza. Nós tava nos 200. Ai, quem veio bater em 200? Cara, não existe isso. É uma ilusão, tá achando? Tem 50 mil colorados. 50 mil colorados querem comer cachorro-quente, não querem, pra briga confusão, mesmo. Daí nós fizemos a nossa própria escolta. E, enfim, não vou entrar em detalhes, mas cada um que imagine como é que foi a bagunça da chegada ali. Quem conheceu essa época, e eu vou fazer um outro parênteses para fazer um retrospecto. Eu comecei em Grenal no Beira-Rio em 97. O primeiro grau que eu fui no Beira-Rio foi o grau do Brasileiro de 97. E o Grêmio tomou 5-2 com a desgraça lá no... Enfim, e o gremista que ia no Beira-Rio nos anos 90... Olha, se tu disser um gremista que ia no Beira-Rio nos anos 90 que não apanhava... Eu apanhei. Né? Eu não conheço, então o cara não ia. Apanhei, tomei chute a rir. Todo mundo apanhava que ia no Beira-Rio. Eu não fui. Era meia bangu o negócio, chegava ali. Então, esse... E foi um dos motivos pelo qual fez eu desistir de ir no Beira-Rio, cara. Pois é. Em Grenal, entendeu? Mas eu vou dizer assim, não é hipótese nenhuma aqui, não entendo errado, uma apologia à violência, mas... No momento que a torcida do Grêmio passou a se defender... Sim, chega de apanhar, de aquela descida do Telexis, sabe? O Telexis do lado, mas que era na frente. Um mar vermelho ali. E o pessoal babando pelos gremistas. No momento que o pessoal, ao invés de chegar no pianinho... Já chegou cantando Grêmio e correu em direção a eles, né? E aquele mar abriu e pancadaria rolando, daí veio os cavalos e daí levaram a torcida do Grêmio pro estádio. E a torcida do Grêmio não deu um passo pra trás, só pra frente, e cantando Grêmio, 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 Grêmio. Aí começou o respeito, né? A própria segurança pública nos chamou e disse, ó, a torcida do Grêmio não pode mais ir sem escolta pro Beira-Rio. Mas vocês que disseram, então toma. Foi negado. Foi o pessoal do Grêmio que disse, fazer justiça com a brigada. Nos foi negado. O pessoal do Grêmio que disse, brigada, escoltem só esses aqui, isso aqui a gente já sabe quem é. E a gente fez a nossa escolta muito bem feita, e a partir disso, isso é uma coisa importante, a gente deu segurança pro gremista poder ir pro Beira-Rio tranquilo. Né? Então, isso é um retrospecto lá dos anos 2000, que talvez o gremista que vá hoje, vai dentro do ônibus, com seu ingressinho na mão, uma pulseirinha da brigada, dizendo que ele pode acessar o ônibus, com um monte de policial na volta, toda a cidade fechada para os ônibus irem lá, chegar, estacionar dentro do Pátio do Beira-Rio, descer, entrar. Nem imagina como foi. Não sabe o perrengue que a gente passou nos anos 90 e nos anos 2000 para impor essa condição mínima. E o caminho era pela José de Alencar ou era pela Botafogo? Cara, assim, ó... Porque hoje passam pela Botafogo, variava muito o caminho, né? Variava muito. Então, assim, normalmente, o caminho que a polícia começou a nos mandar era subindo até o CPOR, descendo por dentro ali do eucalipto, passava no eucalipto, dobrava e descia na rua que desembocava no Telexis. Então, assim, esse começo da geral é um começo muito peleado, assim, né? E isso eu digo pra todo mundo, cara. A torcida não virou o monstro, no bom sentido que virou, a base de incentivo de violência também, né? E incentivo. Não, foi a base de dificuldade, muita dificuldade. Acho que a dificuldade do começo forjou a torcida forte do presente e do passado recente. Então a gente tem essa construção. E daí o pessoal começou, dessa época de 2003, 2004, começou a criminalizar a torcida. A torcida não tinha que estar lá e tal. Só que aconteceu, como agora, uma hora o bicho começou a pegar, né? O Grêmio ia ser rebaixado no ano do centenário. Sim. E ninguém quer essa marca, então, né? Não, chama geral pra cá. E daí tu começa a ter, a gente foi... Eu fui de ônibus até Santos, 2-2, né? A gente foi naquela invasão Criciúma, que só o Grêmio, a direção bancou mais de 100 ônibus. Fora quem foi de carro, quem pagou sua passagem, quem fretou seu ônibus, a direção bancou 100 ônibus. Isso partiu deles. Partiu da direção, tipo assim, cara, a gente precisa... E eu me lembro que o alemão falava pro Obino assim... Presidente, precisamos de 100 ônibus. Ele, como 100 ônibus? 100 ônibus. Daí botamos mais de 100 ônibus. Se tivesse 200 ônibus, ia 200 ônibus cheios. E o Grêmio saiu daquela situação difícil. Só que a gente achou que em 2004 a coisa ia afrouxar. Pô, os caras viram que a gente é importante, que a gente tá aqui pra ajudar o Grêmio, que a gente tá bem intencionado. E 2004 foi lenha igual. Voltou, parece que os caras tinham esquecido o que aconteceu. E daí não tinha o que fazer, não conseguimos salvar o Grêmio caiu em 2004. E daí a gente entra em 2005, só que aí tem uma mudança grande. Ali ainda era um núcleo que estava expandindo, mas em 2003, 2004, tu não conhecia mais ou menos todo mundo que frequentava ali a geral. Em 2005, a geral vira uma mania na cidade, vira uma febre.
Cara, eu ia em festa de Playboy, festa no Jockey, festa coisa, e daqui a pouco no meio da noite, sim... Música da geral. Começava a cantar música geral, o pessoal cantar música geral, tá ligado? Aquelas mais legais, lá do começo, que até tem... algumas não dá nem pra cantar aqui, né? Mas Eu Sou Borracha, Sim Senhor, essas coisas assim. Que tem até hoje, né? Tem até hoje, as músicas mantiveram. Aquela que é das mais clássicas, Grêmio, meu bom amigo, nessa campanha eu quero... Até no último jogo o pessoal puxou, achei bem legal, assim, esse retorno histórico. E daí tu começa a ter, todo mundo quer ser geral. Todo mundo quer ser geral, as pessoas me perguntam, como é que é? Tu conhece os caras lá e tal? Não, vem pro show, vamos cantar. É o Grêmio, é só vir de Grêmio cantar. E daí vira, assim, não a maior torcida do Grêmio. Ela vira a maior torcida da história do Grêmio. Referência. A maior torcida da história do Rio Grande do Sul. Né? E uma das maiores torcidas da história do Brasil em matéria de torcida de futebol. Sim. Era uma massa atrás do gol gigantesca. Praticamente mudou a forma de torcer, né, Que mudou a forma de torcer. E daí tu, além de mudar a forma de torcer, do torcedor ser mais ativo e menos passivo, o torcedor cantar mais e não ficar assistindo o jogo, o torcedor entender que ele tem que se doar pro clube e tudo mais. Em 2005, e na época o Alemão sentou com todos os candidatos a presidente no final de 2004. Com o Odoni, com o Vicente Martins e com o Praz. E, cara, a gente quer ajudar. A gente quer ajudar. Quem for ganhar, a gente quer ajudar, a gente quer... Tá, mas o que vocês querem? A gente quer ônibus para viajar para o Grêmio, a gente quer que o sócio possa entrar na arquibancada, a gente quer que o nosso instrumento entre na caixa. Né? Não pediu ingresso, não pediu nada. Esse pessoal que liderava geral nessa época, e eu participava muito entusiasticamente, mas tinha lideranças bem mais importantes ali. Eles tinham uma visão, cara, é inacreditável. Nenhum setor da sociedade hoje tem isso, que é o seguinte, se o alemão tivesse criado a carteirinha sócio geral, ele tava rico hoje, entendeu? O que ele fez? Ele começou a ir em cada cara e falou assim, tu é sócio. E o cara, não sou, é uma vergonha tu não ser sócio. Tá aqui, tomando cerveja, que a tarde inteira gastou 50 reais de cerveja, o Grêmio é 30 pila por mês, tu não é sócio. E daí começou a entrar, eu era sócio desde 97, quando eu fiz 12 anos eu virei sócio. E daí ele começa a ir, e daí começa a criar um clima na gurizada geral, tipo assim, eu tenho orgulho de ser sócio do Grêmio. Chegar e mostrar assim, eu sou sócio do Grêmio, mostrar a carteirinha, assim, entendeu? Que é um negócio que aqui na América Latina tem um pouco disso, os caras dizem, eu sou sócio do clube. Pô, ele conseguiu trazer um monte de sócios. E daí tu começa a ter isso, começa o sócio poder na geral, começa o trabalho de desenvolver núcleos do interior da geral, ter esse pessoal de consulado. Porque até 2005, a galera que tocava geral era a galera centro, cidade baixa... Uma galera de Canoas, Cachoeirinha, sabe? Mais metropolitana, não tinha tanto que nem hoje, que tem núcleo de geral em tudo que é cidade interior e do Brasil inteiro. E daí começa esse negócio, falar com os núcleos, quantos sócios tu consegue trazer aí de Pelotas, de Caxias, de Santa Maria, de Passo Fundo, de não sei o quê. E quando vê a geral começa a ajudar, o Grêmio sai de 3 mil e poucos sócios na gestão do Obino para mais de 50 mil no final do primeiro ano do Odoni. Caraca. Né? Uma evolução que eu não tenho paralelo, assim, de algum clube crescer tão rápido, né? E tanto que a eleição, o Grêmio na época, pra você ter uma ideia, a eleição de 2004 é a primeira eleição da história que o sócio pode votar para presidente. O sócio podia votar no conselheiro, o conselheiro para presidente, é uma democracia indireta. Tu passa a democracia direta com o sócio ali. Então é um momento histórico, tu pensa em 2004, né? Ontem, para um clube de 120 anos quase, é ontem que foi que liberou para o sócio votar. Tudo começa, o sócio pode votar, o sócio pode decidir o futuro do clube. Por que foi o Obino presidente? Eu gosto de estudar a história do Grêmio. O Obino é o cara que pega o Grêmio campeão 12 vezes em 13 anos, lá dos anos 50 e 60. O Obino assume no final dos anos 60, faz uma gestão de 2 anos, interrompe o processo vitorioso do Grêmio e inicia o processo do Inter, octacampeão gaúcho e tricampeão brasileiro. Sim, que fortaleceu o Inter. Então, se a gente olhasse para trás, provavelmente o Obino, antes de 2003, já fosse o pior presidente da história do Grêmio. E deu um conselho completamente descolado da realidade do torcedor, completamente descolado da história do Grêmio, elege, aclamado, o pior presidente da história para ser presidente do centenário. O que aconteceu? O Grêmio foi rebaixado e quase faliu. Em 2005, o Odoni assume com 5 jogadores, 3 goleiros, falido, sem dinheiro, sem nada. O que leva um pensamento quadrado de um presidente para deixar o clube chegar nesse estado, cara? Mas é a visão que, assim, quanto mais tu democratiza o Grêmio e chama as pessoas para participar do processo, mais rico fica o clube. Sim. Entendeu? Porque, assim, se nós 3 tiver que decidir uma coisa, pode ser que vários pontos nos passem despercebidos. Claro. Por mais que a gente tenha bom interesse, seja capaz,
Agora, se tu compartilha isso com 300 conselheiros, tu compartilha isso com 50 mil associados... Mais difícil ter a tua chance de fazer cagada é muito menor, né? Tipo, a democracia, ela só traz coisa boa pro clube. Eu não consigo entender quem vai na contramão. Sim. Né? E daí, só pra gente fazer essa apanhada da história da torcida e tentar chegar no momento atual, né? A gente tem a geral 2005, começa a vir gente de tudo que é lugar. E daí, nisso as provas organizadas estão vendo, pô, vamos se abraçar nesses caras aqui, vamos participar, começa a se juntar. A máfia fecha e vira máfia na geral. A jovem, a garra começa a caminhar mais com a gente ali. A raça é extinta. Acontece por proteção deles mesmo, né? Agora, um monte de movimento vai fortalecendo a geral. Em 2005, a geral realmente salva o Grêmio da Série B. Porque o time era uma porcaria, capenga, e aquele caldeirão do Olímpico todo jogo. E em 2006 tu tem uma questão, e daí tu começa tendo a geral um caldeirão de coisa, porque a playboyzada queria ser geral, porque era descolado ser geral, a galera mais humilde desorganizada começa a vir, a galera das comunidades ali da volta do Olímpico começa a vir, porque o ingresso é barato, o alemão começa a ter uma gerência sobre alguma coisa de ingresso, você começa a ter algumas cortesias, algumas coisas, e sempre pensando em como botar mais gente para dentro do estádio, como fortalecer o fator local, nunca em como ganhar vantagem em cima disso. É que ali eu acho que foi a época que estourou, como tu falou, né? Explodiu, aí todo mundo queria... 2005 explodiu. Daí tu pega 2005, 6, 7, 8... É a maior torcida da América Latina naquele momento ali de força, de cantoria. Era pesada a cantoria. Era todo mundo cantando a plenos pulmões, entendeu? Era um negócio... Sim, começava na geral ali e contaminava o estádio inteiro, né? Entendeu? E daí naquele momento, quando o Odoni vai, antes da reeleição dele, ele chama o alemão e fala assim, olha só, eu acho que é o momento de vocês participarem mais ativamente da vida do clube. Porque ele viu a importância que a geral teve nessa questão do crescimento associado. A força que estava. E daí ele fala assim, eu quero indicar pelo menos 2 conselheiros da geral. E tinha que ter pelo menos, acho que 5 anos de associação, alguma coisa assim. E a maioria da gurizada tinha associado naquele ano. Sim. Daí o alemão me chamou, Ortiz, tu não quer entrar como conselheiro e tal? Eu falei, vai ajudar a torcida? Vai. Então fechou todas, tocamos ficha. Eu quando aceitei o convite há 20 anos. Eu assumi de conselheiro com 21. Tu e mais um. Eu e mais um. E eu não sei se ainda acho que até que não, mas na época me disseram, não sei se é verdade também, que eu fui o conselheiro eleito mais jovem da história do Grêmio naquele momento. E daí eu fui pro conselho, eu sendo estagiário onde eu trabalhava, e falando com um dono de empresa mega, de cara que é diretor, pica das galáxias lá dos negócios, cara com a vida feita, cara milionário, cara que... Muita gente... E um parênteses, assim, a mesma relação que a gente tinha com as torcidas organizadas, a gente tinha com os dirigentes antigos. A gente não concordava com muita coisa, a gente queria fazer do nosso jeito, mas a gente nunca disse... E pelo menos da minha boca não sei, sai essa velharada toda aí, vai nós assumir aqui o Grêmio. Sim. A gente tinha noção de como tem gremistas importantes que não tinham antes da geral. Como tinha muita gente com serviço prestado importante, como esse histórico de Grêmio, essa experiência era uma coisa importantíssima para nós. Então eu fui lá muito no sentido de ouvir. Mas eu, como alguém que veio da arquibancada, eu tinha uma visão um pouquinho diferente do que estava acontecendo lá dentro. Tanto que eu brigava lá, aumentava de 30 para 35%. Tu estava no meio da torcida, né? Tu ouvia e recebia tudo que... A minha função agora, o alemão disse assim, eu falei, alemão, o que eu tenho que fazer? Ele falou, cara, tu tem que ouvir o que acontece no conselho e trazer pro povão. Porta-voz. E pegar a visão do povão e levar pro conselho. Então a primeira briga que eu comprei lá foi porque eu não queria que aumentasse de 30 para 35 a mensalidade. Daí os caras viram, mas os caras têm dinheiro pra sair pra jantar, para ir no cinema, não tem pra pagar o Grêmio. Eu falei, cara, se for R$200, R$300, R$500, eu vou pagar, porque eu sou gremista, é uma coisa mais importante da minha vida isso aqui. Sim. Né? Mas tira a possibilidade de quem não tem, né, cara? Eu represento milhares de caras que o 30 para 35 faz diferença, cara, faz diferença. As pessoas não têm noção de quanta gente pobre tem na nossa cidade, no nosso país, no estado, enfim. A maioria é pobre, a maioria é pobre. A maioria vive em condições subhumanas, a maioria não tem dinheiro para se alimentar direito, a maioria, não é? As comunidades aí na periferia não são exceção, a maioria das pessoas vivem em condições ruins. E tem pouco dinheiro. Mesmo quem não vive na periferia, né? Mesmo que não vive apertado. Agora, no momento que a gente vive mais, principalmente. Mas daí eu tentei levar. E daí, assim, eu era muito chato mesmo, assim. Pedia a palavra 10 vezes e tal. Daí um dia lá um grupo de conselheiro mais antigo, e até hoje talvez eu teria uma reação diferente, assim, porque eu entendo que os caras fizeram para me preservar, e até se estiverem ouvindo, peço desculpa. Depois me de chamaram e disseram assim, olha, o conselho do Grêmio, o primeiro ano, não é para ficar pedindo a palavra e falando toda hora que a gente faz. Eu podia falar 3 vezes na mesma reunião, ninguém fazia isso. O primeiro ano é para escutar e aprender. E que faz sentido até assim. Daí eu falei assim, cara, olha só, pessoal.
posso parecer idiota, porque vocês acham que todo torcedor de torcida e sou novo e tal, mas obviamente eu li todo o Estatuto do Grêmio várias vezes antes de assumir aqui, né? Eu li o Estatuto inteiro e tal. Nenhum lugar diz isso. Não é que tá no Estatuto, não. Então, se não diz no Estatuto, eu vou falar quantas vezes eu quiser. Sim. E problema de vocês. Se não é lei. Então acabou gerando um desgaste. Não era o que tanto que eu nunca mais voltei a ser conselheiro. Depois não fui mais, porque... Enfim, é legal ser conselheiro. Não dá pro cara dizer que não é. Uhum. Mas eu acho que as pessoas que nunca foram conselheiros superestimam o que o conselheiro faz. Uhum. O conselheiro é um vigilante, ele tem que ir lá apontar o clube fazendo de errado, ele tem e tal... Mas são várias coisas que um sócio atuante pode fazer também. Uhum. Eu, depois de ser conselheiro, eu fui recebido pelo presidente Paulo Odoni. Tá, mas qual a voz que um sócio atuante teria para chegar uma reivindicação de um sócio atuante, de repente, como ele faria para chegar? É que assim, obviamente, como eu não participo mais de nada da gestão da torcida, nem sou mais uma liderança, mas eu tenho uma boa relação pessoal. Então, às vezes, essa força da torcida ajuda o cara a chegar lá. Mas, por exemplo, se tu pegar um grupo de associados, pegar 1.000 assinaturas de sócio, quiser ir lá falar com o presidente, cara, o presidente é obrigado a te receber e te ouvir, entendeu? Sim. O Grêmio, apesar de alguns retrocessos recentes, o Grêmio é um clube democrático. Uhum. O Grêmio é um clube democrático. Então, como eu estava falando, eu tive a oportunidade de sentar com o presidente Odoni, com o presidente Duda, que é uma pessoa espetacular, o presidente Koff, que, enfim, não precisa nem classificações, né? Não tem. É uma entidade. É uma entidade. O próprio presidente Romildo me recebeu muitas vezes muito bem, sem ser conselheiro, né? Então, eu acho que a gente tem como ter voz e ver sem ser conselheiro. Mas eu acabei virando conselheiro nessa época, e depois acaba que também acho que as pessoas viram errado esse vínculo da Geral com o Odoni. Como se a Geral respondesse, o Odoni tinha esse negócio e tal. Basicamente, a torcida cresceu, eu queria ajudar o Grêmio. Ficou 2 anos de gestão Albino tomando paulada e sendo taxada de vagabundo e que só queria atrapalhar. Uhum. Veio um presidente que disse: o que você precisa? Precisa que o sócio entre na arquibancada, a gente precisa ter um ônibus eventualmente para viajar, uma ajuda para viajar, porque o pessoal é pelado. A gente precisa ter os nossos instrumentos, as nossas faixas no estádio e fazer a festa pro Grêmio. Tá aqui, vocês vão poder fazer. Porra, por que nós vamos brigar com esse cara, meu? Sim. Entendeu? Daí foi indo, o negócio foi um crescente, tu pega aquela gestão do Odoni que foi 5, 6, 7, 8, pum, explodiu. O Odoni, ele tem uma coisa espetacular, que ele pegou o Grêmio na fase mais difícil da história do Grêmio. Eu sempre vou ser grato a ele como gremista por isso. Que tem que ter coragem pra assumir, né, cara? Emplacou. Eu acho que assim, os gremistas, é importante o gremista saber a história do Grêmio. Uhum. Porque esses dias um cara me falou assim, eu critiquei lá um negócio do Romildo, que assim como acho que o Romildo tem vários motivos para ser elogiado, ele também tem motivos para ser criticado. E o cara falou, mas nunca um presidente pagou conta e ganhou título. Eu falei, como nunca, cara? Eu me lembro que eu era piá no colégio lá nos anos 90 e os caras diziam que o hino do Grêmio tinha que ser até a pé nós iremos porque de carro não dá, a gasolina tá cara e o Grêmio não pode pagar. Era piadinha que fazia com o Grêmio tá falido. Eu, em 93, eu vim no estádio e o presidente Koff fazia rifa de Fuca pra pagar a conta de água e luz. A minha avó ganhou um Fuca, velho. Minha avó ganhou um Fuquinha azul. Pra tu ver que tinha rifa. Minha avó ganhou um Fusca azul do Grêmio, cara. Tinha rifa e pagava a rifa. Não era Miguel. Então, o Koff pegou o Grêmio do começo dos anos 90 completamente quebrado e fez o Grêmio ser campeão da América. O Odoni pegou o Grêmio ultra quebrado e por questões de sorte ou de erro da gestão do Odoni, pegou um vice brasileiro e um vice da Libertadores e deu na trave, né? Mas não é o primeiro presidente. O Romildo tem todos os méritos do mundo aí de ter organizado as contas, ganhado títulos, tornado o Grêmio um clube do ponto de vista de faturamento, uma potência e tudo mais. Mas ele não inventou o Grêmio. Sim. O Grêmio não começa com o Romildo e tem muito erro na gestão também e a gente como gremista tem que falar, entendeu? E nunca é pessoal, porque felizmente, eu digo pra vocês, eu fiz campanha entusiástica pro Vicente Martins ser presidente do Grêmio, né, que é uma pessoa que eu gosto muito, do Grêmio Estaço, mas durante toda a gestão do Duda eu nunca vi um presidente mais cortês, mais educado. E as pessoas acham que o Duda é meio... Porque ele é rico, tem grana, ele é nasceu em berço de ouro, ele é meio... Cara, o Duda é gremistaço de sofrer quando tava pelo Grêmio. A pessoa pode questionar se ele, como vice de futebol, foi bom, foi ruim, perfeito, mas o gremismo dele é inquestionável. Então, assim, eu tive a felicidade de interagir com vários dirigentes muito importantes, né?
E até parei de contar uma história. Uma vez eu tava trabalhando lá na empresa, né? O Max trabalhou comigo, né? A gente trabalha junto. Eu tinha empresa, enfim, teve um sucesso legal durante um bom tempo. E um dia eu tava trabalhando lá, meu pai me ligou assim, tu indo no Olímpico. Na época eu já tinha inaugurado a Arena, isso é 2013, mas a gestão do Grêmio ainda tava no Olímpico. No Olímpico, o Koff me convidou a tomar um café. Tu quer ir? Eu falei, óbvio, né? O que eu vou fazer mais importante do que falar com o Fábio Koff, né? Porra, que honra, né? Ficamos 1h30 falando lá, porque o Koff era, né, muito amigo do meu pai. Eles trabalharam juntos em Brasília, trabalharam juntos uma época com o Simon lá e tal. E daí, 1h30, cara, 1h30 de aula de Grêmio, legal, de coisa. Isso aí é uma coisa que tu não vai esquecer nunca mais. E lá pelas tantas, o pai perguntou, porque o pai tem uma relação não tão boa como o Koff, mas tem uma relação razoável com o Codoni, e perguntou, mas esse negócio tá falando que o contrato foi feito mal, feito e tal. Dele, não. Discordo da maneira que o Codoni conduziu as coisas, mas sob hipótese nenhuma eu ponho em dúvida o gremismo do Doni. Eu acho que ele nunca faria uma coisa propositalmente pra prejudicar o Grêmio ou com o intuito de se beneficiar. Mas dói. Mas tu olha que as pessoas... É muito fácil para as pessoas que estão fora do processo, não sabem o que está acontecendo. O cara fez esse contrato porque se beneficiou, porque não sei o quê. É muito fácil ser responsável e dizer... Mas, cara, assim, a maioria das pessoas que estão no Grêmio, assim, dos dirigentes de altos cargos, são pessoas que se importam com o clube e querem bem do clube, né? Claro, não poderia ser diferente, né? Às vezes o torcedor fica nessa ilusão, o cara tá lá pra roubar, pra se promover, pra não sei o quê. Deve ter, eu ia dizer, até pode acontecer, mas não é por isso que a pessoa tá lá, né? Eu digo assim, eu ponho minha mão no fogo pela minha família, não pelos caras, mas eu imagino que a maioria tá lá com um sentido, assim, de ajudar, né? E daí, só para fechar esse ciclo falando de geral, assim, eu continuo participando ativamente da torcida até o final do ciclo do Olímpico. Depois na gestão, na parte da migração da Arena, eu já estou mais afastado, eu abri a empresa em 2011, depois fui pai em 2015, 2018, né? Então essas coisas acabam... Porque assim, eu sempre acreditei, e sempre foi uma premissa da geral, da liderança pelo exemplo. Pô, se o cara quer ser uma liderança da torcida, o cara tem que ser o primeiro a chegar no bar de manhã. O cara tem que ser o que mais canta, o que mais viaja, o que tá ali pra toda, pra boa e pra ruim. E até falo com a turma lá, falo assim, cara, hoje a minha prioridade são meus filhos. O mesmo nível de dedicação, de comprometimento que eu tinha com a torcida, eu tenho 1000 vezes mais. E o amor não diminuiu, só que o amor não diminuiu, continua sendo gremista igual, querendo bem da geral, continua achando que a geral, que nem o Grêmio tem, a geral tem seus erros e acertos também ao longo dessa trajetória toda. Né? Mas eu continuo achando que é a melhor coisa que aconteceu no Grêmio nesse século, com certeza. Né? E hoje continua sendo uma peça importante, tá? E o último jogo foi a prova disso, a cantoria que a torcida fez, foi impressionante. Foi lindo. Não, e a energia é diferente, né? A gente, quando a gente ia juntos, a gente ia na geral, é outra coisa, né, cara? Não tem como tu não... É muito diferente. Por mais que tu não queira cantar, tu canta. Isso é uma coisa legal de registrar também. Muita gente também, na época, começou a usar a geral, é Copa de Argentina. Eu tenho uma coisa que muita gente que participou do começo da torcida tem. Que além de ser muito gremista, a galera que começou... Eu acho que a galera hoje em dia, essa geração mais nova, não tem tanto essa cultura de estudar a história do Grêmio. Acho que é mais mais pelo modismo. De saber uma história, por que o Lupicínio é gremista... Né, de saber a história do Grêmio lá do Salim Nigre, fechando o vagão de trem pra ir ver o Grêmio nos anos 50. A galera não tem essa visão, mas a galera que começou, a torcida tinha, sabe? Tinha uma cultura de Grêmio muito forte. E tinha uma cultura de torcida. Porque hoje, se eu pegar no Google, botar como é que é a torcida do, sei lá, do Partizan Belgrado, como é que é as torcidas no Marrocos. Eu sou amarradão nessa assunto de torcida, ver, porque a torcida reflete um pouco a cultura local, né? E a galera que tinha essa cultura de torcida. Então, por exemplo, a gurizada que começou lá tinha o histórico de ir pra Argentina ver jogo de futebol. Eu, por exemplo, em 2004, não tenho certeza, mas acho que foi 2004. Eu fui com a minha família passar Páscoa na Argentina, né, em Buenos Aires. Na época lá tava aqueles curralitos deles lá, tava uma barabata comendo Porto Madeira, que é um restaurante que tem 3 talheres de cada lado e dava 20 reais por pessoa, assim, né? E a gente ia direto lá, porque era o melhor câmbio do mundo. E uma vez eu fui e falei, meus coro, tava uns amigos meus da torcida lá. Um abração pro Kleber aqui, que vai direto pra Buenos Aires aí. E eu falei, vou ficar mais uns dias e depois eu volto com o Kleber de bus. E fiquei um mês em Buenos Aires lá. E na época eu tinha que ligar do orelhão lá pra dizer, não tinha WhatsApp lá. Com ficha telefônica. Vou ver o Instagram dele, onde é que ele postou foto, não tinha assim. Fiquei um mês lá em Buenos Aires, tá? Indo a jogo, de tudo que é time, dando banho com o pessoal lá do gurizado do Almagro, lá se recebeu muito bem e tal.
Então, a gurizada que começou a torcer tinha esse senso de torcida, entendeu? O pessoal ia, viajava, conhecia. E eu tive a oportunidade, que nem eu mencionei no começo, que eu tive sempre uma vida boa, assim, meus pais sempre gostaram muito de viajar. Então, eu tive a oportunidade de ver jogo no Uruguai, na Argentina, na Espanha, na Itália, na Alemanha, Mas pegou torcida de tudo que é jeito, tudo né? que é lugar do mundo eu vi, entendeu? Eu fui ver um jogo, uma vez a gente tava viajando de carro pela Itália, a gente parou em Vicenza pra ver Vicenza e Sassuolo. Ficar um amigo dos caras da Barra, lá dos Ultras, do Vicenza, os caras não acreditavam. Do Grêmio vieram ver o jogo aqui, a gente parou na cidade só pra ver o jogo de vocês. Ver o jogo, que massa. Então, assim, a gente tem uma cultura muito de torcida que agregou muito nesse processo, né? Então tem uma construção cultural que ela vai muito além de copiar argentino. Era um caldeirão cultural. Né? A torcida sempre teve um pé brasileiro e um pé no... Porque assim como a torcida cantava... E no começo, quando tu vai fazer uma ruptura, tu tem que chocar um pouquinho. Então o negócio de cantar meio espanhol era um pouco disso, de mostrar, ó, tem uma coisa nova aqui, entendeu? Tanto que hoje não tem nenhuma música espanhola mais, né? Sim. Tinha as músicas espanholizadas, mas a torcida cantava também domingo, eu vou pro Monumental, vou torcer pro time que é uma música que se canta desde os anos 80 na arquibancada do Grêmio. Né? Então a torcida se apropriou, o Pingos de Amor que tu mencionou, né? O Pingos de Amor vem desde os anos 90. Que vem nas palmas aí. Vamos ser outro. Pô, música do que de abelha, nada a ver, né, cara? Mas tu vê a torcida do Boa cantando Lari Larie. Então não é onde começou a música, onde ela terminou. E eu sempre digo, música boa de torcida, música boa é que todo mundo canta. Não adianta eu fazer uma música gruda, aqui, né? nível Vinícius de Moraes e ninguém cantar. Entendeu? Tem que ser um negócio pegado. Sim. Então, assim, essa construção é uma construção histórica da torcida do Grêmio, assim, e é um caldeirão de cultural, de influências. Eu acho que isso tem que perdurar, a torcida vai se modificando, vai mutando, mas tem que estar sempre lá um fator... O Grêmio tem que ter sempre consciência. Isso é uma coisa que essa direção atual perdeu, essa consciência. De que o fator local é um fator a favor do Grêmio. Sim, claro. A torcida joga a favor. Quantos jogos... O próprio jogo agora do Juventude, cara, o segundo gol quem fez foi a torcida. Faz a diferença, né, cara? Faz a diferença. A torcida é muito boa no nocaute. Né? Que é o seguinte, o time fez um gol, tomou uma, o adversário tonteou, vem agora? Aquele bafo, nem vê o segundo gol, tomou. Cara, eu tenho o caso clássico do Santos de 2007, aquela semifinal de Libertadores, que dá o primeiro gol, a torcida explode, o zagueiro tá com a bola de costas pro Carlos Eduardo, ou pro Lúcio, não me lembro. E o goleiro gritando, ladrão. Nem ouviu. O cara nem ouviu, nem sonhou. Quando ele veja de pegar a bola, segundo gol, 2-0, tamo na final. Então, assim, ó, a torcida ganha jogo. É importante a torcida ganha jogo. Claro que sim. E eu não entendo porque tem setores da imprensa que insistem nessa narrativa, que não, o torcedor tem que ir lá assistir, pagar o ingresso. Imagina pra um jogador de futebol, tu entrar num estádio com a torcida... Claro. Cara, deve te... Se a gente na Varda já fica todo bom... deve te circular. E eu nunca cheguei nem perto, né? Quem me conhece, já jogou bola comigo, sabe que não teve nenhuma possibilidade, nem matemática de eu ser jogador de futebol. Assim, sem chance. Eu gosto de jogar, mas entre gostar e fazer bem feito vai um oceano, né? E então, assim, cara, a gente ali poder sentir que através da nossa cantoria a gente ganhou um jogo é o equivalente a um cara que joga bola fazer um gol no final. É levantar a taça. Entendeu? Então, assim, ó, essa construção foi importante. A gente, assim, ó, só que foi uma construção que, assim, ó, eu vou dizer pra vocês. Eu tinha uma foto ali que a gente olhou antes no Mineirão, lá em 2016. Quando acabou o jogo, o Bolanhos fez o gol ali na Arena em 2016 e o Grêmio ganhou a Copa do Brasil e saiu aquela fila. Eu vou dizer pra você que a minha sensação... Eu tava na gate enlouquecido. A minha sensação maior foi de alívio. Não foi nem de euforia, assim, de alegria. Foi tipo assim, cara, missão cumprida, fizemos. Sim. Porque tinha muito aquele negócio que é um caratismo histórico, dizer que a geral era pé frio, porque o Grêmio não ganhava por causa da geral... Sendo que o Grêmio, cara, eu não sei o que teria acontecido com o Grêmio se não fosse geral naquele período. Sim. Tu tá junto na hora mais difícil. Não, e não abandonar o clube. E não abandonar. É a diferença de tu ter. É o vínculo de caráter que tu tem, entendeu? Porque é muito fácil na hora boa. Tu lá, vai dentro de campo, tirar uma foto, canta. Que acontece muito hoje, né? Que acontece muito hoje. Entendeu? Tu tem que ter o torcedor mais... Essa aí é a constelação da galera do Grêmio em 2016. Eu me lembro que eu abraçava o Neizinho, que é o Ney Martins, que é um dos primeiros caras que começa a geral lá junto com o Alemão. E abraçava e falava assim, Ney, nossa... Mas onde é essa foto aí? Nossa geração... É no pátio do Mineirão. Antes de entrar pro Mineirão. Eu falava assim pro Ney, falava assim, cara, nossa geração cumpriu a missão.
Cumpri a missão. Agora outros que se preocupem com o futuro da torcida, porque ali fiz a minha parte. Né? E daí teve o bônus round ali, que foi o Lanús. Aí Lanús foi mal, delírio total, né? Delírio total, porque daí tu tá em Buenos Aires, né? A capital do futebol latino-americano, né? Porque Buenos Aires é bizarro, que respira de futebol. Tem jogo todos os dias, tem estádio em todos os bairros, quase. O que tem de clube de primeira, segunda, terceira divisão lá é absurdo. Sim. E todos têm torcedores engajados, né? Às vezes o torcedor é torcedor do time de bairro, o torcedor do River, o torcedor do time de bairro, os caras são muito engajados lá. Sim. Tu ganhar em Buenos Aires um jogo, desde o Santos do Pelé, que um brasileiro não ganhava em Buenos Aires um título. Torcer lotada, calando, aí eu e meu pai. Esse cara, aqui o chorando é o Ney e aqui o alemão. O alemão na geral. Ele tá chorando, eu ia te perguntar se ele tá chorando. Eu tava na dúvida se ele tava chorando ou se ele tá chorando, eu rio até hoje, mas até já perguntei pra ele. Isso é lá também. Isso é no La Fortaleza. E então eu vi com meu pai o jogo. Meu pai foi de ônibus, cara. 70, que legal, né, cara? Eu não sei quantos anos ele tinha, 70 e poucos anos aí nessa foto. Foi de ônibus, né, com a torcida, então... Sim, imagina. Eu fui no lado do meu assento do lado no ônibus, que eu fui no ônibus 1 da geral, que tava os mais malucos, tava o Fernando Bueno, o irmão do Peninha, que é gremistaço, inclusive ele fala assim, todo mundo fala do Peninha, ele é muito mais gremista que o Peninha, o Fernando. Fala do meu irmão, mas não lembro de mim. E ele é um fotógrafo, assim, top, assim, renomado e tal, tava no ônibus do lado, no banco do lado comigo ali, indo pra... Então, assim, eu tenho um negócio, o pessoal fala, de violência, torcida, isso, aquilo, mas... Tem muito mais o lado bacana, assim, romântico, comunitário, de se ajudar. Até hoje, assim, tu pega, por agora no Dia das Crianças, eu participei de 3 ações sociais com núcleos da torcida. Entendeu? A torcida faz muita ação social, a torcida faz muito de se ajudar. O cara lá tá com problema de saúde, vamos doar sangue pro outro que tá com problema, vamos aqui. O cara tá com problema de... sei lá, do problema mais variado, despejar de casa. A torcida é uma comunidade que se ajuda. E isso tinha que ser mais divulgado, né, cara? Mais isso exposto, porque né? assim, o que dá clique lá no GZH é quebrou o ônibus aqui, tá, geral, vagabundo, delinquente, daí nesse clima que o país vive de bandido bom, bandido morto, acabar com a torcida, acabar com a torcida. Só que, cara, vamos lá, a gente não pode acabar com tudo que tem problema, senão a gente acaba com a cidade inteira. Claro. A torcida tem 1000 vezes mais coisa boa do que coisa ruim. Claro. Traz muito mais benefício do que prejudicar. Então assim, e daí chegando pra gente, eu acho que a gente tá se encaminhando pro... Não sei quanto tempo eu tenho ainda que eu... Estamos nos encaminhando pro fim já. Esse assunto é um assunto que vocês podem notar. História, né? Eu gosto de contar. Essa vai ficar umas 3 horas falando sobre torcida. E a gente chega no momento atual do Grêmio, assim, que tu tem um processo que eu gosto muito de estudar história, né? Não só de torcida, história em geral. Isso é até uma pergunta que eu queria te fazer já, porque a gente tá se encaminhando pro final. O que tu associa essa situação que o Grêmio tá agora? Jogador, elenco, diretoria, vestiário, treinador, Eu tenho uma visão que o Grêmio, como um clube presidencialista, quando as coisas dão certo, quando o Grêmio sai da fila, paga as contas e ganha Libertadores, o mérito é do Romildo Bolzan. Quando o Grêmio tá com uma folha milionária na zona de rebaixamento, a culpa é do Romildo Bolzan. Porque é impressionante, né, cara? O Grêmio financeiramente tá sem problema financeiro e tá na situação que se encontra, cara. Perfeito. É uma coisa que não... Mas essa é a minha opinião, porque eu acho, um problema tão grande, ele não tem um motivo só. É uma construção. Claro. Com certeza os jogadores têm culpa, a torcida tem culpa, o treinador tem culpa, os jogadores que passaram. E não é de um dia pro outro, né? E não é de um dia pro outro, é uma construção que vem acontecendo. Quando o Grêmio toma, eu tava lá no Maracanã, toma 5-0 do Flamengo, quando o Grêmio toma 4-0 do Santos. Sim. Quando o Grêmio mostra que ele tá chegando, mas já não compete mais com os times top de linha, 19, 20. Não, porque parece que os times que vêm... Já é um sinal amarelo, né? Pra gente se ligar, vai vir problema. E os times que parece que vêm pra arena não tem mais medo do Grêmio, né, cara? Não tem, cara. Porque, eu sou da época que os caras... Os times que entravam no Olímpico entravam já temendo, Tem coisas que são explicações complexas, tem coisas que são explicações simples. O que acontece? O Grêmio, que nem eu falei pra vocês, 2004 foi a primeira eleição com voto associado. Né? E voltar um pouquinho pra fazer justiça, a gestão do Obino, ela tem um mérito só. Só um. Que foi a criação do plano planejamento estratégico do Grêmio. O Adalberto Praz começa o planejamento estratégico do Grêmio. Então o Odoni começa um processo de profissionalização e democratização do clube. Tá? Então é redução de cláusula de barreira para entrar no conselho, é o sócio ser mais ouvido, e ao mesmo tempo um conceito de, tipo assim, eu vou ter vice-presidentes que entendem das pautas para dar o peso político, mas eu vou ter um diretor remunerado em cada área. Então eu vou ter um diretor foda de finanças, um diretor de marketing, um diretor disso, daquilo, para profissionalizar o clube.
E isso vem num processo evolutivo, porque o Grêmio é uma construção de todo mundo, né? Pro bem e pro ruim. Que passa pelo Duda, passa pelo Koff, volta pro Odoni, vai o Koff ali e tal, e chega no Romildo, sempre uma evolução desse processo de profissionalização. O Grêmio é um clube bem organizado, do ponto de vista do CEO. O CEO como CEO é um bom CEO. Ele é um péssimo gestor de futebol como CEO, porque ele é o CEO. Sim. Que nem o Renato era um excelente treinador, mas ele tinha que ser diretor de futebol, gerente de futebol e treinador, ele se atrapalhou. Né? Se ele fosse só treinador, é mais fácil a vida dele. E também ajudou a atrapalhar muito quando ele saiu, que ficou esses buracos, né? Porque tu dá todo o problema pra um cara tratar, quando ele trata, é tipo na empresa lá. Tipo, agora esse cara que faz tudo, faz administrativo, vendas, RH, financeiro. E quando esse cara se o cara sair, eu tô perdido. Então, é esse o problema. Então, só pra lembrar, o Grêmio, ele começa um processo, pela primeira vez, um processo de redução da democratização, se é que existe essa expressão. Por quê? Não pelo chapão que fizeram. O chapão é o jogo. Se tem vários grupos que querem fazer uma chapa só, não tem problema nenhum. Isso é do jogo político. O Grêmio tem 2 episódios que são terríveis na história do Grêmio. Um são as mudanças estatutárias, o outro é o TAC da biometria. Mudanças estatutárias. O mandato eram de 2 anos com uma reeleição. O Romildo se elege 2 anos, muda para 3 anos. Eu acho legal mudar para 3. Tá bem. Com uma reeleição. Daí veio esse entendimento. Bom, é 3 anos com uma reeleição, mas do modelo de 3 anos, o Romildo só participou de uma eleição. Ele não se reelegeu nesse modelo de 3. Então ele pode 2, mais 3, mais 2, mais 3, mais 3. Então entenderam o conselho, que eu discordo. Eu votei contra na Assembleia Geral. Quando ele entrou na gestão de 3 anos... Aí que começou a contar a primeira reeleição dele, foi esse o entendimento da cláusula transitória que eles criaram. Então, tudo no Grêmio, quando é mudança estatutária, o conselho aprova e vai para a Assembleia Geral dos Sócios. É muito mal divulgado isso. O sócio não sabe que tem votação para validar uma mudança. E normalmente, sabe o que eles fazem? Eles mudam agora. 30 pontos do estatuto. E manda uma vez só para a Assembleia Geral. Daí tá lá mudando uma vírgula no negócio que não impacta em nada. E outro não sei o quê. E lá no meio tem uma coisa importantíssima. E que passa batido. Então eu fui um que chateei nas redes sociais. Liguei pra uma galera, vamos votar contra a mudança estatutária. Se votou a favor, foi aprovado, é democrático. Que ele poderia ter mais uma reeleição, mas que os próximos seria 3 mais 3. Ninguém poderia ficar mais de 6. Fechou? Isso até tá tranquilo. Eu discordo, mas não acho que é um atentado à democracia do clube. Mas em seguida se vota a questão da volta dos conselheiros jubilados. O que é isso? Na gestão do Odoni, lá, se votou a criação dos conselheiros jubilados, que é o conselheiro biônico. O cara tá lá, o cara tem mais de 60, 70 anos e tem mais de 5 mandatos como conselheiro. 5 mandatos como conselheiro significa 5 vezes 6, o cara tá 30 anos no conselho. Ele vira conselheiro jubilado, ou seja, ele pode participar das reuniões do conselho sem precisar de ser eleito conselheiro. Entendi. E eu acho muito legal isso, porque eu acho que esse pessoal mais antigo tem que ter direito à voz pra dizer, ó... Passaram a vida inteira ali, lá né, nos anos 80 tentaram fazer isso e deu merda. Entendeu? Isso aqui já tentou fazer. É importante a experiência. É isso que torna o Grêmio grande, esse laço, a história de experiência. Só que os caras mudaram pra dar direito a voto. Agora na gestão do Romildo. E isso é um atentado à democracia, porque daí eu tenho conselheiros que não foram votados pelo associado. Claro. E daí tu começa a ter que é o problema, por exemplo, que o São Paulo e o Vasco tiveram... que tu chega num momento que tem tanto conselheiro jubilado quanto conselheiro eleito. E Deus só não tem mais representatividade na Assembleia maior que o Conselho Deliberativo. E às vezes isso aí acaba decidindo uma eleição, né, decidindo uma eleição. E daí vai sempre ser votado o cara dos grupos antigos, não tem uma renovação. Porque daí quem tá lá, entendeu? Então, assim, isso aí foi uma tragédia pro Grêmio. E que se não for revogado, vai cobrar uma conta muito cara daqui a 10, 15, 20 anos. Tá? Isso é um problema grande que o Grêmio tem que enfrentar. Em paralelo, o Grêmio tem um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que cria a questão da biometrização da arquibancada norte. E que é uma várzea isso aí, porque, primeiro, é um termo de ajustamento de conduta que não tem prazo. Se tu tem uma conduta, e na época tinha uma época que tava tendo muita briga ali na geral. Tu tem um TAC. Parou de ter briga, faz 3, 4 anos não tem uma briga lá. Por que o TAC segue vigente? Se é um ajustamento de conduta e a conduta foi ajustada. Segundo, por que é exclusivo para a arquibancada norte? Se tem briga em outros setores. Quem frequenta a arena sabe que o pessoal às vezes briga na cadeira Gold, briga no outro. Só que não dá a mídia. 2 caras brigam na geral, briga na geral. 2 caras brigam na Gold, é o fulano e o Beltrano. Daí se desentenderam. Se desentenderam. Aqui, ó. Muda o tema.
os nossos fidalgos, a cadeira gorda, se desentenderam. Parece até um preconceito, né, cara? É um preconceito. Não parece, é um preconceito com a arquibancada norte, com o setor mais popular do estádio. Sim. Entendeu? E tem uma bimetrização específica ali. Só que o que acontece, tá? Isso eu sempre papo na língua aqui. Todo mundo empresta carteirinha. Em todos os setores. Sim, claro. Desde a época do Olímpico. Sim, desde a época do Olímpico. Tá? Eles jogavam a carteirinha por cima lá, jogavam pega aí. Entendeu? E o estatuto, todo mundo diz, mas o estatuto diz que não pode. Leiam o estatuto do Grêmio. Não diz em nenhum lugar claramente que pode ou não pode. Diz que o ingresso lá tem uma coisa que é intransferível. Porque, cara, não é melhor o cara que não foi no jogo emprestar a carteirinha pra ter... vai torcer. Né? Mais fácil querer que o cara esteja no estádio do que aquele cara que não foi mas que tá com a carteirinha. Isso é a coisa mais legal. Assim, uma época ali, quando meus filhos nasceram e tal, minha esposa, ela gosta muito... Até um parente. A minha esposa eu conheci numa viagem do Grêmio. Aham. Né? E a gente... Show. Minha esposa é gremistona também. E ela cantava o Grêmio com a gente, junto e tal. E daí, assim, muito mais eu ia, ela ficava em casa, mas às vezes até teve jogos que ela foi, eu fiquei com as crianças. E quando eu ia com o ingresso dela no bolso, chegava ali com a gurizada do canteiro ali, né? Que é a gurizada nossa que se junta ali. Pô, alguém não tem ingresso, pô, pega aqui, entra aqui com o da Luiz e tal, pá. Entendeu? Eu não vejo uma falha moral. Pô, eu prefiro ter mais torcida no estádio. Mais um gremista ali, claro, entendeu? óbvio. E o Grêmio nunca fez o negócio do check-in, então o torcedor criava o seu check-in comunitário, que é eu não vou impresso pra alguém. Hoje, todos os setores da arena podem fazer isso, menos a arquibancada norte, porque eu preciso bater a carteirinha e a carteirinha tá ligada com a biometria. Então, o que acontece? Antes tu tinha um jogo de 12, 15 mil pessoas na arena, tinha 7, 8 mil na arquibancada norte, pressão, cantoria, pá. Agora tu tem um jogo de 15 mil na arena, tu tem 3 mil na arquibancada norte. Espalhado. E torcida é isso aí. Para tu puxar uma música, você prejudica, esmagadinho aqui, pulando junto, um bloco só, tu dá pressão. Claro, óbvio. Se tô eu aqui, tu lá no canto e tu 15 metros de nós, não muda nada. Como é puxar uma música, tia? Não tem como, entendeu? Então, isso aí ajudou a matar o fator local. E ajudou a matar outra coisa também, que foi um trabalho muito forte da Geral, muito árduo da Geral. Que foi criar essa cultura do pessoal do interior fechar um ônibus e vir. Por exemplo, vamos supor, os gremistas de Torres, por exemplo, pagam lá todo mês, eles se juntam, tem lá 200, 300 lá do gremista, e todo mês eles pagam 50 carteirinhas. Uma tá no meu nome, outra no nome do Max, uma tá no teu nome, entendeu? Se o cara não vai... Mas o cara que vai no interior, ele pega assim, por exemplo, o cara tem um núcleo forte da torcida, que é São Luís Gonzaga, cara, é 5 horas de viagem. Nem todo mundo... Tu acha que vai ser os mesmos 44 no ônibus sempre? Não, os caras têm 44 cadeirinhas, mas eles trocam. Esse fim de semana não vai poder o Max, vou eu. E daí tem 200, 300 pagando aquelas 44 cadeirinhas, e todo jogo o núcleo traz um ônibus inteiro pra cantar com a Geral, apoiar o Grêmio e manter em dia. Os caras mataram isso com a biometria. Mataram isso. Os caras simplesmente viraram as costas pro torcedor do interior, que foi em 2005, 6, 7, quem abraçou junto ajudou a tirar o Grêmio da desgraça. Cara, não se faz isso. Tu não vira as costas pra quem ajudou na fase ruim. O que aconteceu? Não veio mais o ônibus. E os 200 que pagavam 44 carteirinhas, agora esses 200 pagam 0 carteirinhas. Sim. Porque o cara diz assim, mas por que os 200 não pagam 200 carteirinhas? Como por quê, né? Porque nós estamos no Brasil, né, cara? Não é todo mundo que tem condições. Por que o pobre não poupa? Porque o cara não tem dinheiro pra comprar comida, cara. Exato. Então as pessoas não têm dinheiro pra pagar 200. Quer dizer, se tivessem... Pagariam, os caras pagariam, porque os caras têm orgulho de ser sócio. Claro. Só que os caras vão lá. Então assim, Então eu prefiro ter os 44 do que não ter nenhum. Claro. Exatamente. Só que esse descolamento, eu acho que o Grêmio começou assim, eu não preciso desses caras, eu não preciso desse aqui, eu não preciso... Cara, o Grêmio precisa de todo mundo sempre. E o Grêmio só ganhou quando teve todo mundo junto, todo mundo unido. Por isso que o Grêmio, eu tenho certeza que o Grêmio vai sair dessa zona de rebaixamento. Sim, isso nós porque veio um discurso de união de novo. É time, a torcida, a direção, todo mundo junto. Entendeu? Que tu acha que isso veio com o Abraão, né? Eu não com essa força do Abraão. Se vem só, eu não quero saber só pro Denis Abraão. Porque até a vinda do Abraão não estava tão assim com essa força, porque, né, cara? Sempre teve pessoas na direção, em todas as gestões, sinalizando a importância do torcedor. Fazer justiça, né? Tem pessoas lá dentro do Grêmio que eu conheço, que eu sei que tentavam levar pauta, já vamos flexibilizar isso aqui, vamos ajudar ali, a biometria é ruim, prejudica o clube, mas eram vozes com menor força. No momento da dificuldade, chega alguém de fora, que nem o Denis Abraão, que tava lá nos anos 90, tava lá nos anos 2000, quando criaram a Geral com o Guerreiro. E diz assim, pessoal, a gente só vai sair dessa aqui com todas as forças. Se não mas o presidente tá com uma bronca com a Geral, não sei o quê. Não interessa as broncas. Mas o jogador tal tem a bronca, não sei o quê. Não interessa as broncas. Interessa agora sair do Z4. É isso aí. Então, todas as forças são importantes. Precisa estar então união teve um geral. momento, assim, tipo uma bandeirinha branca, tipo assim,
Tá, acabou as picuinhas, acabou tudo, e vamos focar no Grêmio. Né? E isso a torcida sabe fazer bem. A torcida não é, e nunca vai ser, a geral, como ela foi concebida, ela nunca vai ser rancorosa. Porque a indisposição é sempre com os dirigentes ou com o grupo de jogadores. Sim. Eu, por exemplo, nunca fui amigo de jogador. Eu nunca fui amigo de jogador. Eu acho que o jogador tem que ser cobrado. E a função do torcedor é cobrar o jogador, não idolatrar. Sim. Não idolatrar. Eu idolatro o ex-jogador. Isso funciona na política, no futebol. Eu idolatro os caras porque os caras deram a vida pro Grêmio e ajudaram o Grêmio a ser grande. Né? Idolatro o Tarcísio, Faixa Negra, idolatro todos os da história do Grêmio. Os ex-jogadores importantes que deram a vida e que respeitaram o clube. Agora, jogador em atividade é complicado idolatrar, cara. É difícil. O cara não sabe amanhã, o cara tá no... Tu tá lá, tem cara que faz tatuagem de jogador, e o cara tá no Inter lá. E daí como é que fica? Então, eu acho não é pra quem acompanha a história do Grêmio, não é surpreendente o Grêmio estar nessa situação. Eu acho que essa construção de afastar o torcedor, dificuldade... que parte foi erro da direção, parte também a conjuntura, a Arena nunca vai ser o Olímpico. Aquela questão, a liberta do mundo, ingresso real. Eu chegava, quando eu era sócio, só uma última historinha, quando eu era sócio, eu pegava os gurizinhos, ficava na Coriga, ali embaixo, pela Medianeira, e chamava os guris assim... Vamos pro jogo. Né, vamos pro jogo aqui. E tu imagina, eu com 15 anos chegava no porteiro e falava assim, são meus filhos aí. E o porteiro, se os guris fizerem merda, eu vou botar na tudo. Não, deixa pra mim e tal. E botava os caras pra dentro. Essa informalidade não existe mais. E a gente entende que são etapas do clube. Mas a gente, como quem viveu aquela fase gloriosa do Olímpico, vai sempre brigar para levar o Olímpico para dentro da arena, no sentido de ter o fator local, ter o instrumento da arquibancada, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Gaúcho da Geral, né, que é um cara da arquibancada que virou deputado, e ajudei a construir um projeto dele que está tramitando, que é de ingresso popular. E que é um projeto bem legal, porque ele não envolve onerar o clube, nem onerar os demais sócios. Quando sobra ingresso, tu vende essa sobra barata, é um projeto super legal. Porque a gente que está hoje em posições diferentes e consegue ter alguma influência no processo, a gente tem a obrigação de tentar sensibilizar as pessoas que, cara, é importante, o futebol tem essa função social, que tu tá na arquibancada ali... E daqui a pouco tem um gari, tem um médico abraçado com claro, entendeu? Claro. E a gente tá numa sociedade... Isso é torcida, né? Isso é torcida. E a gente tá numa sociedade estratificada, que essas pessoas, elas não convivem no mesmo ambiente em lugar nenhum. Sim. Não comem no mesmo restaurante, não frequentam o mesmo time de entretenimento, classes, né? não tem o mesmo lazer, exatamente. Não vão na mesma praça. Né? Então, eu quero o cara que vai no Jardim Europa e o cara que vai... curtir a praça em Paris e o cara que tá na praça lá que é mais humilde na periferia, que todos esses quando vão no estádio estejam na arquibancada cantando com a geral. Que na hora do gol todo mundo se abraça, ninguém nem sabe quem é, né, entendeu? Cara? Então assim, o futebol tem essa função, a gente não pode perder isso. Eu acho que o nosso presidente, como um cara muito sábio, entendeu o momento que a gente vive e abriu o coração e a arquibancada pro torcedor. Não, e até o fato de trazer o Abraão já é um cara que tem esse perfil, um cara mais despojado, não, e até dele se desprender um pouco dessa parte da oposição, de trazer alguém da oposição. Os vices que o Grêmio teve eram caras mais institucionais, não era o cara do suor aqui do vestiário e tal. Né? Então acho que o Grêmio é só importante que o Grêmio aprenda com os erros. Claro. Uma coisa que eu não quero ver é repetir essa saga 2003, 2004, da torcida salvar o Grêmio do rebaixamento esse ano, e vai salvar, e o ano que vem a torcida continuar sendo vista como vilão e não como... Não ser reconhecido. Eu digo assim, a torcida não é só aquela parceira do clube, a torcida é a única razão do clube existir. Sim. Né? Por que existe o Grêmio? Para ser um motivo de orgulho para os gremistas. Claro. Entendeu? Muito mais que ganhar o título A ou B, ou ter o resultado financeiro A ou B, o Grêmio existe para mobilizar todos os gremistas em torno dele. Então, se o Grêmio... E a geral, que eu vejo a geral muito mais como uma torcida organizada, eu vejo a geral como um porta-voz do torcedor. Né? A função da torcida, e às vezes a torcida erra nisso também, mas deveria ser dar voz do torcedor. Então o clube, a geral, quem estiver tocando a geral, hoje, amanhã, enfim, eu torço que tenha essa sensibilidade, e quem estiver tocando o Grêmio a mesma sensibilidade, para quem entenda tem que caminhar juntos. Claro. E eu mesmo hoje, estando de fora do dia a dia do clube e de fora do dia a dia da torcida, eu torço, não só torço, mas sempre que eu posso eu tento ajudar para que esses interesses converjam e o Grêmio, no final de tudo que a gente quer, é o Grêmio forte, né? O Grêmio mais forte. Cara, então acho que é importante a gente já que estamos nos encaminhando para o final,
é convocar a torcida para que todos os ingressos que estejam disponíveis... Ah, sim, contra o... Eu não sei quando é que vai o ar aí, mas a gente... Não, vai passar, vai depois. Mas vai ter o Palmeiras, que eu espero que a gente ganhe aí. E se Deus quiser, com casa cheia, com a arquibancada norte liberada, se Deus quiser. E acho que se a torcida pegar junto, acho que os jogadores entenderam o momento, né? E a direção tá bem engajada em tirar o Grêmio nesse momento também. Eu acho que tem tudo pra gente dar uma arrancada e sair dessa, né? Mas que seja... Sonha ainda com uma pré-Libertadores, que eu acho que a gente tava falando no último programa, pré-Libertadores provavelmente vai ser ali o 9º colocado, né? Cara, hoje em dia... Saindo do Z4, a gente começou a acompanhar futebol que só o campeão brasileiro da Copa do Brasil ia. Era outro patamar. Libertadores era outro... Sim. Eu acho que o Grêmio sempre tem que querer ter Libertadores. Libertadores é a cara do Grêmio e o Grêmio tem que estar sempre, mas... Eu acho que uma coisa de cada vez. Primeiro vamos quando a gente tiver assim, uns 4, 5 pontos fora da zona, se isso acontecer em algum momento, né? Vai acontecer, vai. Se eu tiver que assinar agora, sair na última rodada, eu assino agora. Claro. O importante é na última rodada. No último minuto. Né? No último minuto. Que nem teve um time aí aqui de perto que também é quase que é o brasileiro, mas no... Né? O time do quase. O time do quase. Eu brinco, a Batalha dos Aflitos às avessas, né? A Batalha dos Aflitos às avessas dele. Quase ganhou, mas não ganhou. Chegou um minutinho ali, o gol. Aos 47. Acabou. Graças ao bandeirinha. Se no último minuto a gente estiver fora, é o que importa. É isso aí. Importa a fotografia da última rodada. Aí eu tenho certeza que o Grêmio vai estar fora. Eu confio muito na torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio é foda. Quando precisa, né? Pega junto. E eu falo com as pessoas, assim, todo mundo, assim, uma galera das antigas voltando a participar da torcida pra vamos ajudar a dar esse gás aí pra tirar, porque... Show de bola. Cara, queríamos agradecer demais a tua presença aqui. Esse papo, cara, se a gente tivesse tempo, a gente ficava aqui... Vamos ter que marcar de novo, 5 horas conversando sobre isso, porque, cara, história, como a gente tava falando no nosso programa aqui, a gente não tá aqui pra analisar futebol, porque ninguém aqui é analítico de futebol. Claro. E a gente tá mais essa coisa de torcida pra torcida. Então, quando é o programa Os Quatro, junto tem 2 colorados e 2 gremistas, e a gente fica nessa zoação que é torcedor pra torcedor. Claro. Então esse assunto, esse papo que tu trouxe pra gente aqui, que é a parte da torcida, nos interessa muito e a gente ficaria 5 horas conversando contigo aqui. E é conhecimento que a gente pegou, né? Porque a gente não tinha muita coisa que tu falou, a gente não sabia, pelo menos eu não sabia. Exatamente. Então, cara, te agradecer demais, o papo foi bom demais. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui, é um assunto que, como vocês puderam ver, eu gosto dele. Cara, e as portas vão estar sempre abertas, sempre que tu quiser participar com a gente. E acho importante, porque eu acho que essas coisas, elas acontecem poucas vezes, assim, de surgir um movimento como a geral, né? E acho que é importante lembrar de tudo que aconteceu, para dar o devido valor para as pessoas que passaram por essa fase. E são momentos históricos, né? E são momentos históricos, e eu espero que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se a geral vai ser eterna junto com o Grêmio. Sim. Mas que se essa semente do torcedor entender a sua importância, que ele é um fator ativo e não passivo dentro do clube, né? Claro. Ele tem que participar, ele tem que cobrar o dirigente, ele tem que cobrar o jogador, ele tem que cantar, fazer a parte dele, empurrar o time. Claro. O estádio não é lugar de vai, o estádio é lugar de apoiar. Se isso ficar para sempre como um legado pro torcedor do Grêmio, já valeu a pena toda a correria, toda essa Legal, coisa. cara. Cara, muito obrigado pela tua presença. As portas vão estar sempre abertas para quando tu quiser voltar aí. Nos sigam nas redes, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Tudo que tiver. @isso é Grenal, né? Vamos, Tricolor. Valeu, Brunão. Obrigado, Valeu, cara. Valeu.